Ju, na página 53. Na página 53, tá? Tá bom? Falando sobre o Cláudio e que ele e o espírito se ajustaram como se fosse, olha, Cláudio homem absorvia o desencarnado à guisa de sapato que se ajusta ao pé. Vê se você acha esse texto aí, tá? Que se ajusta ao pé. Olha só, gente, então houve ali uma aproximação de perispírito, né? De fluidos, de perispírito a espírito, que se ajustou. Ana, seja bem-vinda, beijinho, Ana, seja bem-vinda, viu? E tinha mais espíritos ainda ali, não era só ele não, tá? Mas daí a gente pode ver a gravidade da obsessão, né? Que a gente abre os campos nossos, nós abrimos os campos, para que isso possa acontecer. Então eu tinha preparado esse texto aqui que fala sobre a obsessão e o processo, né? É o processo através do qual um espírito exerce a sua vontade sobre o outro. Pode ser de encarnado para encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado. Então a obsessão, ela pode ser dividida em 3 espécies ou 3 graus. A obsessão simples, que a gente já estudou, né? Que é o espírito, que existe um espírito ignorante tentando perturbar a criatura, tentando nos perturbar com aqueles pensamentos que são sugeridos, né? Que a gente já, às vezes, até conhece. Rodak, seja bem-vindo, bom dia. E a gente vai aceitando essas sugestões sutilmente, às vezes a gente nem percebe, né? Então deixa eu terminar de ler aqui, depois ajuda a continuidade, tá? E tá aqui, tentando perturbar a criatura, ele não se disfarça, não tenta enganar, no entanto causa embaraços e distonias emocionais. Com o exercício da vontade e a perseverança dos bons propósitos, a criatura pode se libertar facilmente dessas influências perniciosas. O espírito se dá conta que perde o seu tempo e que a pessoa não atende às suas sugestões e vai embora. Então, nós temos que ter ali a persistência e também tem que saber o que a gente quer. Temos que ter firmeza, nós não podemos titubear, não. Ficar em dúvida. Se você ficou em dúvida, eles já são, a gente são alvo fáceis, né? A gente vai ser o alvo mais fácil para eles. Por isso que a gente não pode ter dúvida. Nós não podemos ter dúvida de nada. Ou a gente sabe, ou a gente procura saber. Se a gente não sabe, procura saber, né? Eles são espertos, né, Silvia? Eles procuram as brechinhas. Se a gente deu a brecha, eles já estão ali. Bom, então, a simples, né? É a simples. Essa é a simples. Que a gente vem ali as sugestões e a gente fala, não quero essa sugestão. Não é isso que eu quero. A gente vai analisar, né? Se for bom, a gente fala, eu não quero, eu quero. Se não for bom, vamos cair fora, né? Então a gente pode se livrar. E aí vem a obsessão por fascinação, que é um processo diferente. O espírito produz uma ilusão na pessoa, é uma fixação ideológica. A pessoa se acha muito importante. Então eles vão pegar o nosso ego, né? O nosso orgulho, ali a nossa vaidade, né? Então eles vão fortalecer isso em nós. E é muito sutil também, gente. É o orgulho, né, Flor? Né? É o orgulho. E é muito perigoso. O fanatismo e tantas outras coisas mais que existe dentro de nós. Eles vão fortalecendo e devagarinho a gente está lá, uma presa, não é? Uma presa, devido aos nossos sentimentos que nós fornecemos a eles, não é? E isso, Ju, mais sutil do que pensamos e mais abertamente do que imaginamos também. Exatamente. A gente tem que se vigiar, tem que assim, ficar atento a tudo o que acontece conosco, né? E
Então, as entidades, elas são ardilosas, ela utiliza de mecanismo muito inteligente e se disfarça com máscaras, olha, gente, para ser bem recebida. Pode ter uma postura hipócrita. Usa termos como caridade, humildade, benevolência. Olha o cuidado, hein? Sem o menos constrangimento. No entanto, um observador atento consegue detectar que esse espírito deixa os seus sinais de inferioridade. Olha só, tá vendo? Então nós temos que ter muita percepção. E por fim, nós temos a subjugação. No passado era muito comum usar isso como possessão, diz aqui, né? Possessão. Então, o Allan Kardec preferiu subjugação, né? O que existe é uma influência perispiritual, do perispírito do encarnado, ligando o perispírito do encarnado. Olha só. A subjugação caracteriza-se pela paralisia da vontade. Olha, gente. Por isso que eu falei para vocês aqui, que a gente tem que prestar atenção, da gente saber o que a gente quer. É muito importante a gente saber o que a gente quer, planejar as nossas coisas. Eu quero isso, eu almejo, eu planejo, eu tenho um ideal, né? Eu tenho tudo feito aqui. Sabe que se a gente não ter a vontade, nós vamos ser presa mais fácil. Porque, olha só, ela paralisa a vontade do obsediado, podendo levar a pessoa às atitudes estranhas, socialmente. É que eu falei para vocês, em todas as cidades existem aquelas pessoas que a gente vê que faz coisas que estão totalmente alienadas. Elas não agem mais por ela, mas pela vontade do outro, colocando ao ridículo. Exatamente, ela controla toda a parte, o sistema, né, Ju? O sistema nervoso. Ela que controla, ela que comanda, é um robô, né? Praticamente é um robô, né, Ju? É um robô. Ela comanda todos os sentidos da pessoa. Ó, você vai aqui, você vai ali, você vai fazer isso. Tá comandando. É um ser estranho dentro de nós comandando. Porque nós se deixamos se levar pelas sugestões, né? Através da nossa bagagens espirituais, porque nós já trazemos as nossas fraquezas. Então eles vêm ali e atuam, e a gente vai se deixando. Então por isso que é importante, quando a gente vê alguma ideia fixa na nossa mente, a gente já ir cortando, porque já estão sugerindo aquela ideia fixa, que não para, está sempre ali, não. É sugestão, estão bombardeando a nossa mente, bombardeando. Então, vamos mudar de foco. Exatamente. Aí a gente vai ficar parecendo um disco furado. Não sai daqui. As lamentações, as reclamações, e que eu não estou bem, e que não sei o que. Aí então vai se tornando um círculo vicioso. É um disco furado. É sempre o mesmo discurso, Então vamos tomar cuidado com isso. Então vamos voltar a isso. Vamos fazer o sentido contrário. Tá tudo bem, tá ótimo. Vamos reverter tudo isso, porque enquanto é tempo, porque senão vai comprometer todo o nosso sistema. Vai comprometer e vai ficar muito difícil. Se agrava e aí a gente, exatamente, começa simples. Tem muito mais coisa aqui, Ju, mas eu vou passar para você, tá bom? Beleza? Vamos lá, Juju vai dar continuidade, que agora ela já achou direitinho aí. Então vamos lá, passar para nossa querida Juju. Um beijo no coração de todos vocês. Cassiana, bom dia, seja bem-vinda. Um beijinho. Tô descendo, Juju. Bom dia, pessoal, confirmando o som com vocês. Como é que tá? Som? Tá ok? Vocês demoram de responder, vocês são danadinhos, é?
Pois é, Maria, você falando. Tá ótimo, Dudu. Se acha. Digamos que como a Maria estava lendo o texto, ele descrevendo os tipos de obsessão, começa assim bem simples, não é? Que tão imperceptível que a gente pensa que não tá e tá, para acabar na subjugação ou possessão, né? Porque quando Kardec negou isso, ou a expressão própria de possessão, foi porque dava aquela ideia da época da igreja de que o demônio possuía, então possessão dava aquela impressão de que a entidade, espírito, o demônio que fosse, entrava na pessoa, né? Entrava mesmo, tipo assim, botar para fora o espírito do dono do corpo e assumir. Aí ele usa a expressão de subjugação, mas lá já adiante na Gênesis ele diz que é a palavra mais adequada, porque pega-se os comandos motores do sistema nervoso, como estava dizendo a Maria, assume-se o sistema nervoso e aí o negócio fica muito mais problemático, ao ponto de ter uma simbiose tão grande de perispírito a perispírito que poderia ser um acoplamento que não se sabe, vocês já viram em outros livros, né? Que muitas vezes não se sabe nem distinguir quem é quem, né? Não se sabe distinguir quem é quem, de tanto que tá coisa, né? De tanto que tá complexa ali mesmo. Eu tô conversando com vocês aqui falando do assunto, mas estou procurando a minha musiquinha. Então fica assim muito, muito, muito complexo. E ao ponto, até quando se faz a desobsessão, as sessões de desobsessões que as pessoas pedem ajuda, socorro e tudo, não se pode chegar e retirar o espírito de uma vez. Vocês já fizeram caso disso? Porque fica uma dependência energética de um para o outro tão forte, que pode levar até a desencarnação do próprio encarnado, lesar, né, um sistema motório, lesar os órgãos ao ponto capaz até de desencarnar, de tão que ficou acoplado, tanto que ficou um dependente do outro. É incrível, né? Muito mais do que imaginais. Então vamos lá. Eu achei aqui o texto, tá, Maria? Achei aqui. Vamos dar leitura. Obrigada, Maria, pelo carinho, pelo esclarecimento, né? E vendo aqui o que está acontecendo com o Cláudio, que o Cláudio é o nosso personagem. E Cláudio tá que tá, né, Maria? Numa simbiose que tá danadinho. Vamos lá. Cláudio, o homem, absorvia o desencarnado da aguza do sapato que se ajusta ao pé. Olha que a gente tinha falado, e a Maria aí, né? Que tão acoplado que muitas vezes não sabe quem é quem. Fundiram-se os dois como se morassem eventualmente num só corpo, altura idêntica, volume igual. Olha, que interessante. Então diz, olha, são tão sintonizados que, por como é de perispírito a perispírito, né, como disse a Maria, eles ficam tão coladinhos uns um no outro, que quem está vendo de fora, no caso do André Luiz, se confunde de quem é quem. Olha, movimentos encrônicos e identificação positiva. Levantaram-se a um tempo, giraram integralmente incorporados um ao outro, na área estreita, arrebatando o delgado frasco, né? Não consegui especificar de minha parte a quem atribui o impulso inicial de semelhante gesto, se o Cláudio que admitia instigação ou se o obsessor que o propunha. Ó, simplesmente porque o Cláudio gostava, não é? Vou deixar claro isso, porque pensando que o Cláudio não quer, Cláudio é coitadinho, e é forçado isso. O Cláudio está em sintonia com eles porque gosta, porque sente, não é, prazer naquilo que está fazendo e estimula, oferece prazer também aos espíritos que estão com ele. A talagada rolou através da garganta que se espremia por dualidade singular.
Ambos os dipsômanos instalaram a língua de prazer em ação simultânea. Desmanchou-se a parelha e Cláudio, desembaraçado, se dispunha a sentar, quando o outro colega que o mantinha à distância investiu sobre ele e protestou: eu também quero. Reavivou-se no ânimo a sugestão que esmorecia. Absolutamente passivo diante da incitação que o assaltava, reconstituiu mecanicamente a impressão da insaciedade. Ou seja, veio um, se acoplou nele, né? Entraram numa sintonia tão grande que não sabia quem era quem, né, Maria? Beberam junto, ainda sentiu aquele prazer, né? Quando a gente toma aquela Coca-Cola, chega e faz mesmo juntos. O outro se deu por satisfeito e foi embora. O outro disse: eu também quero. E compõe-se tudo novamente. E o Cláudio, que poderia ter dado por satisfeito, não se dá por satisfeito, o encarnado, né? E aí ele vai à busca do segundo gole, né? Vai à busca do segundo gole. Absolutamente passivo diante da incitação que o assaltava, reconstituiu mecanicamente a impressão de insaciedade. Bastou isso e o vampiro, sorridente, apossou-se dele, repetindo-se o fenômeno da conjugação completa. Encarnado e desencarnado a se justaporem, duas peças conscientes reunidas em sistema irrepreensível de compensação mútua. Aberei-me de Cláudio para avaliar por imparcialidade até onde sofreria ele mentalmente aquele processo da fusão. O André Luiz foi avaliar no cérebro como funcionava isso. Porque ele estava vendo externamente, né? Ele via a situação ali dos dois que se acoplavam. Mas o André Luiz queria ver no cérebro como era. Ainda bem que eu não estou dançando da pele de chocolate, viu, Silvio? Teria que achar um espírito que gostasse muito de jujuba, de cocada. Como eu quase que não acho esse tipo de coisa, então não corro esse risco, né? Aberei-me de Cláudio para avaliar com imparcialidade até onde sofreria ele mentalmente aquele processo de fusão. Para logo convenci-me de que continuava livre no íntimo. Não experimentava qualquer espécie de tortura, a fim de render-se. Hospedava o outro simplesmente, aceitava-lhe a direção. Entregava-se por deliberação própria. Nenhuma simbiose em que se destacasse por vítima. Olha só. Associação implícita, mistura natural. Efetuava-se a ocorrência na base da percussão, apelo e resposta. Cordas afinadas no mesmo tom. O desencarnado alvitrava, o encarnado aplaudia. Num deles, o pedido, no outro, a concessão. Condescendendo em ilaquear os próprios sentidos, Cláudio acreditou-se insatisfeito e retrocedeu, sorgendo mais um gole. Não me furtei a conta curiosa, 2 goles para 3. Novamente, desimpedido, o dono da casa estirou-se no divã e retomou o jornal. Os amigos desencarnados tomaram o corredor de acesso, chasqueando sarcásticos, e Neves, respeitoso, consultou sobre responsabilidade. Então, aquilo que já tínhamos dito. O Cláudio, de vítima, não tinha nada. Era como se fosse amigo deles. Aceitava de comum acordo tudo o que estava acontecendo. Não é? Não se sentia vampirizado. Se sentia, né, satisfeito, gostava disso, né? Tava bem. Existem casos interessantes, viu, Marga, de subjugação, possessão, que nesse caso do Cláudio era ainda muito sutil, não é? Mas existem casos já mais agravados que da subjugação ou da possessão, que a pessoa muitas vezes não quer fazer aquilo, mas ela faz.
mas ela faz uma subjugação tão forte que muitas vezes ela não quer agir daquele jeito, mas motoriamente ela faz, né? Porque o seu sistema nervoso está tomado. Então vamos supor assim, que a pessoa pense, como é que eu posso dizer? Vai além da sua vontade, sim. Nesse caso aqui, o Cláudio estava gostando. Que não quer dizer, Maga, que no caso da subjugação a pessoa é vítima. Sempre existiu uma aceitação, ou por culpa, ou por demência, que levou a esse tipo de obsessão mais complexa. Entende? Mas mais além da vontade, assim, porque a pessoa chega a pensar. Então tinha um determinado caso, que conta mesmo o próprio Dr. Sérgio Felipe, de uma paciente que ele começou a cuidar e que estava no hospital psiquiátrico, e que ela chegou no refeitório, quebrou tudo, violentou as pessoas, jogou prato nas pessoas, fez um caos, não é? E que quando ela estava dando a consulta ao médico, sempre esse médico que eu citei, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, médico espírita, ele disse que ela falou: doutor, olha só, eu sabia que era errado aquilo que eu estava fazendo. Eu não queria fazer, mas eu fiz. E eu me sinto muito mal por ter feito aquilo. Mas era muito mais forte de mim, era muito mais forte do que eu. Eu tinha que ter feito aquilo forçadamente, entendeu? Então ela conseguia pensar. Não é que ela perdeu até a própria consciência. Ela conseguia pensar. Então existe casos assim, que a pessoa é como se estivesse vendo tudo que está acontecendo, mas ela não pudesse reagir contra, motoriamente falando mesmo. Aí você vai ver na voz, nas ações materiais, em tudo, né? Tinha um caso interessante que o próprio Kardec aborda na Revista Espírita, que ele fala que tinha um senhor que se ridicularizava porque ele se jogava no chão, no meio da rua, ajoelhava e pedia as moças em casamento. Então que esse rapaz, ele não queria fazer isso, mas ele se sentia obrigado. Então ele se expõe ao ridículo, se apresentava como príncipe e pedia as moças em casamento de joelho. Ele não queria fazer isso, mas ele era mais forte do que ele. Um outro caso presenciado por mim, e é uma síndrome tão rara que colocaram até um nome, e eu vi isso, eu contei já para vocês de outras vezes, conto novamente para quem não viu, desse senhor que eu conheci, que dizia que o pai dele também teve isso. E que ele faz o seguinte: ele estava conversando com você, daqui a pouco ele ia te dar um tapão, pô! Ou ele pulava no seu pescoço e te mordia. Segundos depois ele voltava novamente e continuava aquela conversa que ele estava tendo anteriormente. Ou então estava tendo uma conversa com você normalmente, como eu estou tendo com vocês, e daqui a pouco mandava você para aquele lugar e dizia 3, 4 palavrões assim, gigante. E segundos depois ele voltava àquela conversa normal. Só que quem era amigo dele já sabia, né? Já o conhecia. E as pessoas ficavam assim tão sem graça, que não tinha nem coragem de... não acenavam mais aquele fato que estava acontecendo. Fingiam que não estava vendo e continuava aquela conversação. Então, quais eram os conteúdos que ele mais abordava? Blasfêmia, né? Então, assim, ele estava conversando, daqui a pouco ele blasfemava contra Jesus, contra Maria. Olha que coisa. Eu vi. E era uma energia tão pesada, tão ruim, que eu comecei a me sentir mal. Eles andavam assim na frente, que foi assim num passeio do cruzeiro, né? A gente desceu em Veneza para passear, e as ruas assim são mais estreitas, mais apertadas. Eles iam na frente e eu por detrás, mas eu comecei a me sentir mal, porque eu acho que eu já estava captando, né, a situação. Depois meu cunhado foi explicar, dizendo assim: olha, fulano sofre dessa síndrome tal, que eu não me lembro como se chama. Uma vez vocês disseram até pra mim aqui, também não me apliquei de gravar o nome da síndrome.
e que o pai dele, olha o mais interessante, que o pai dele sofria da mesma síndrome. Ele era um rapaz de 43 anos, né, um homem de 43 anos, e ele começou a apresentar essa síndrome há 32, 33 anos, uma fase adulta, depois que o pai dele desencarnou. Complexo, né? Então a gente que é espírita, vamos especular, né? Quem sabe que vínculo que tinha aquela pessoa, com que situação, com aquela entidade, se desvincula do pai, filho, né? Depois de uma fase adulta, aí eles se procuram fazer eletroencefalograma e não vê muita alteração. Procura-se infecção no cérebro, não acha, né? Então eles acham que seria uma coisa genética, tá, Silvia? Que seria uma coisa de um defeito de geneticamente, e essa doença que eles ainda estão para descobrir por que acontece, passou de pai para filho, né? Passou de pai para filho. E o problema está todo no espírito, exatamente. O problema está todo no espírito. Então, pode acontecer da pessoa ter um momento de entender que não quer fazer aquilo e fazer, né? E isso são casos mais complexos, assim, longos, histórias longas. Mas vocês não coloquem em dúvida, até no momento de raiva. Por exemplo, uma pessoa sente uma cólera, está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês poderiam se vocês pudessem se ver nesses momentos. Então vamos supor que você tem uma cólera muito grande, um ódio, uma raiva momentânea, não é? Naquele momento, espiritualmente, o que é que está acontecendo com você? Vamos lá. Espiritualmente, o que é que acontece conosco? Nós vamos ter uma cólera muito grande, uma raiva muito grande, um ódio muito grande. Espiritualmente, nós baixamos a vibração, não é? Nós somos prato cheio. Mas somos nós que estamos sentindo, não é? É assim ou não é? Fisiologicamente, nós vamos modificar a função do corpo, não é? Nós vamos fazer o sangue correr mais rapidamente, vamos ter mais adrenalina, vamos fazer uma modificação do corpo, mas a culpa é sempre minha, não é? Porque eu tenho aquela tendência a ter aquela raiva, mas aquela raiva que, se fosse eu sozinha, poderia ser de 40%, certo? Tá tudo bem até aí? A minha raiva, só minha, que poderia ser de 40%, pelo fato de que eu me associasse a uma entidade qualquer, ela passa a ser 100%, 80%. Vocês entendem? Porque no fundo a mediunidade, ela é superlativa. Ela não te causa o problema, ela agrava o problema que já existe. Vocês entendem? Então, se a minha raiva poderia ser de 40%, passa a 100%, eu começo a quebrar prato na cabeça das pessoas, jogo as cadeiras para o ar, começo a descontar nos objetos inanimados, e a cena piora, ao ponto que se dizia assim: fulano, quando fica com a raiva, não sei se já aconteceu isso com vocês, de vocês observarem ou ouvir alguém que conta, se menina fulano teve uma crise de ódio, de cólera, de raiva tão grande que parecia dois, parecia que tinha uma força sobre-humana. Quem já viu esse tipo de circunstância? Às vezes você vê aquelas coisas ali magrinho, que você nunca daria nada, levantar um objeto que você ficaria escandalizado, né? Somado, momentâneo, somado. Pode ser que logo depois você aqui passe a raiva, se arrependa, você é uma boa pessoa. Está lá no Evangelho, se vocês pudessem ver em que situação vocês se colocam no momento dessas crises de raiva, que muitas vezes a pessoa boa vai que se anula por causa do temperamento. Mas o temperamento é culpa do próprio espírito, certo? Então, é uma coisa superlativa. O que significa isso?
Significa que se o Cláudio, que é o nosso personagem focado no nosso estudo, está nessa circunstância, é porque se agravou aquilo que ele já é. Então vamos supor, o Cláudio gosta de uísque, não é? O Cláudio gosta de uísque. Se ele não gostasse de uísque, como é que os outros poderiam fazer com que ele bebesse uísque? Vocês entendem? Então o prazer do Cláudio de gostar de uísque faz com que ele se associe e que aquilo se agrave. Então muitas vezes, se o Cláudio caminhasse sozinho, no sentido espiritual falando, ele poderia dar um gole no uísque pelo seu bel prazer. Suposição, tá, gente? Mas nesse caso, o que aconteceu? O que é que vocês observaram? O Cláudio deu 2 goles. Por quê? Ele poderia ter dado por saciado, o primeiro espírito saciou, foi embora. Mas aí daqui a pouco voltou à vontade de novo. E ele aqui sentiu aquela sede, as papilas gustativas, se lembram nos estudos anteriores? Ele começa a sentir aquela vontade, o Profit vai lá e faz novamente. Mas o Cláudio é vítima? O que vocês acham? O Cláudio é vítima? Não, de jeito nenhum, né? O Cláudio é comparsa, coadjuvante dos outros, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui agora. O Dudu disse ali pra gente, a estrutura das células já começa a mudar conforme a minha vibração baixa, a adrenalina acelera o coração, a mente enrola, não pensa mais. E aí o processo se agrava assim porque confunde-se os pensamentos, não é? Existe uma mudança fisiológica. E confunde-se os pensamentos. Vocês já sabem que é você que pensa, se não é você que não pensa. Eis porque a Maria tinha dito, foi que a Maria tinha dito para nós anteriormente. Quando tiver o pensamento fixo, fica atento. Ah, e como é que eu vou saber? Ora, o pensamento é para o bem? É. Ah, então é bom. O pensamento é contra alguma coisa, contra alguém, contra uma situação, é negativo, é deprimente? Não é legal, é. Simples. Como 2 e 2 são 4. Você sabe por que a gente não percebe? Você sabe por que a gente percebe? Porque, é como disse a Maria ali pra gente, a gente gosta. São os nossos gostos. É a gente que dá abertura. Então a gente se compraz naquilo ali, não percebe e tal. Quer ver uma coisa que acontece muito conosco? A gente gosta muito de remoer as coisas que passaram, né? Nós remoemos muito. Então é assim. Ai, quando bate aqueles pensamentos tristes da juventude, da infância, do pai que não foi bom, da mãe que não foi boa, da infância que foi ruim, dos maltratos que teve, do amigo que traiu, da esposa que traiu, do adultério que foi cometido por nós mesmos, a gente se arrepende, aí começa, tá? Ai, meu Deus, aí a gente começa a vivenciar de novo, Dudu, tudo aquilo. Todo o sentimento, todas as mágoas, e parece que aquilo está se agravando, e você começa a ficar para baixo, e fica remoendo, e fica triste. Alguns botam as músicas da época para poder sofrer assim mais profundamente, né? Quem é que bota aí uma musiquinha? E começa a ficar mais para baixo ainda. E foi o que a Maria disse? São pensamentos fixos, são cristalizações. Quando a gente começa a perceber que está entrando nesse ciclo, corta. Juliane, como é que eu vou fazer isso? Tem que tentar. Fazendo, né, Wacef? Fazendo. Se tem uma música que te lembrou a situação, que te botou para baixo, muda de música, desliga o som, desliga o computador. Não é? Desliga, corre, vai correr, bota uma roupa, um sapatinho, vai correr, fazer um ginástica. Respira fundo. A gente tem que tentar. Mas você sabe por que a gente não tenta? Porque a gente gosta. A gente se associa. Aí fica naquela. Eis porque é tão complicado reformar-nos. Porque existe em nós mesmos o problema.
não é? Não é uma coisa que colocam em você, é uma coisa que nós colocamos em nós mesmos. A Maga disse ali pra gente: eu começo a ler para desviar de pensamentos que me fazem triste, faz bem. Conteúdos bons. Talvez ler, ou rezar, ou ver um filme que vai lhe fazer rir, ou ligar para uma pessoa que sabe que vai levantar seu astral. Não parece que a gente gosta de ficar na fossa? Não, um tal de Bruno Marrone, um copo de cerveja gelado. Quando pensar que não, tá se acabando. Liga, vai bater um papo e tal. Que sejam conteúdos elevados, logicamente, não é? Porque não adianta a gente pegar, parar de pensar na coisa triste e ver um filme de assassinato, de tiro, de vampiro, de zumbi. Não adianta, né? Então um filme de alguém que traiu, que vai morrer no final, você já sabe, você vai ver. Não dá. Não dá. Não dá certo, né? Ocupar uma coisa, mente vazia, oficina do diabo. Quando a gente começa a pensar essas coisas, significa que a gente tá com a mente desocupada. Então vamos trabalhar, né? Vamos continuar nossa leitura aqui. Quer dizer, sai mais coisa aqui pra gente falar. Vamos ver. Não me furtei a conta curiosa, 2 goles para 3, olha a coisa. Novamente desimpedido, o dono da casa estirou-se no divã e retornou ao jornal. Quem foi, Maria? Ah, Maria, não vi. Não vi não, porque eu tô com um PDF aqui bem na frente. Ui, meu Deus. Deixa eu soltar, vai lá. Ju, eu tô rindo até aqui. Porque quando vem esses pensamentos, que claro que vem, lógico que vem, né? Ainda mais para poder desviar a gente das coisas, dos estudos, daquela correria que a gente tem, né? Aí, o que eu faço? Vamos ouvir, eu deixo aqui o dia inteiro, Maga. Aqui o curso do Alexandre, no último volume. Ó, gente, se vocês quiserem ouvir, vocês estão convidados. Vamos trabalhar, vamos ler, vamos estudar, vamos se divertir. Se vocês não quiserem, tchau. Porque a gente tem que ver que eles são nossos irmãos também, que precisam de ajuda. E eu falo alto às vezes. Ou vocês querem, ou então vamos procurar outros, né? A gente tem que falar às vezes em voz alta, porque em pensamento às vezes eles não ouvem, viu, gente? Viu? Às vezes em pensamento eles não ouvem. Então a gente tem que falar alto. Fala conosco mesmo. Fala, ó, o negócio é isso aí, ó. E vamos lá. Eu deixo aqui o dia inteiro os estudos rodando aqui, ó. O dia inteiro. E aí quem quiser ouvir, quem não quiser ouvir, o que vai fazer, né? É o gosto de cada um. E funciona assim, gente. Funciona. Né, Ana? Né, Ana Isabel? Nós temos que negar às vezes. Ser durões. Não pode falar assim, com pena, não. Nós temos que ter ali ação. Nós temos que ter ação. Nós temos que saber o que a gente quer. Eles têm que saber o que nós queremos. Porque, olha, gente, uma coisa eu vou falar. Se a gente saber o que a gente quer, ninguém interfere no nosso livre-arbítrio. Se a gente não dominar, não, como que se diz, não se agendar, babau. Não é fácil. Então nós temos que lutar, essa é a nossa luta. É a nossa luta diária, Ju. É a luta conosco. Nós temos que nos autodominar. É constante. Isso é constante, é muito mais do que a gente pensa. E eles pegam ali um sentimentozinho que a gente quer. Quem que não é ciumento? Quem que não é um pouquinho egoísta? Fala pra gente. Nós já estamos controlando esses sentimentos em nós? Nós já estamos, não é controlando. Nós estamos modificando esses sentimentos em nós, que são os nossos instintos, que eles precisam ser modificados, trabalhados. E junto, trazemos tudo ali, um cabedal de como que se diz, de comprometimento. Nossa, Dudu, eu sou ciumento. Meu Deus do céu. Não é fácil.
Eu tenho que lidar muito com isso. Muito, muito, muito. O Arcádio disse, Maria, eu estou colocando uns áudios de espírito no celular. Excelente, Arcádio. Excelente. Eu não tenho MP3, nem celular também, mas o primeiro que eu tiver, vou te falar a verdade, todos os estudos da Ju, do Ali, vai estar ali, ó, direto. Então, nós temos que fazer isso. Nós podemos fazer isso. Nós podemos, é maravilhoso. Você está caminhando, está ouvindo, você está em casa, está lavando louça, fazendo almoço, está ali ouvindo. Meu Deus, não há obsessor que aguente isso. Olha, a Ana faz isso também, tá vendo, gente? É uma maneira de estar introduzindo coisas boas. Vamos estar ali colocando, uma hora isso tudo vai vir à tona. Agora, nós vamos ficar sentados lá lamentando, ai que não tá bom, ai que não sei o quê. Gente, isso aí só vai trazer compromisso mesmo, é isso aí, Ju. Nós temos que lutar, lutar, lutar. Não vamos dar brecha pra nada, não. Não vamos dar brecha pra nada, não, é isso aí. Eu tô passando, Juju, vai lá, tô passando. Oi, Maria. Abrindo parênteses aí na leitura, que esse papo é bom, né? O negócio tá esquentando de sexta-feira, feriado. Gente, é tão engraçado esse negócio, que quem te vê diz assim, tá ficando maluca. Pirou. Mas, olhe bem, eu aprendi essa metodologia, eu criei essa autometodologia em mim, pelo fato de não poder frequentar Santo Espírito. Vocês sabem por quê, né? Estando aqui, não tem centro, aquela coisa. Então, eu tive de criar uma metodologia de autossobrevivência. De autossobrevivência com o passar dos anos. E são muitos anos que eu utilizo esse tipo de método de ação e funciona bem pra caramba. Até para repreender. Já, a Maria disse uma coisa interessante, que muitas vezes você fala no pensamento, não ouve, depende da elevação da conexão. E já tive circunstâncias, eu tive várias circunstâncias na vida interessantes, que de estar até, por exemplo, tentando fazer um evangelho no lar, e ver uma criança assim da crise, que você olhar e dizer assim, menina, que coisa engraçada. Eu tive uma certa feita, meu filho bem pequenininho, e eu queria fazer um evangelho, um período difícil. O menino tomava o evangelho da mesa, eu tomava da mão dele. Ele ponhava o evangelho, gritava, abraçava o evangelho, jogava o evangelho no chão. E eu ponhava, vamos fazer o evangelho do mesmo jeito. E eu fiz oração em voz alta, e o menino gritava, e gritava em cima da minha voz que lia o texto. Olha só, uma coisa que tinha que alguém ver para acreditar. Não é? Tive que pegar no braço, beijar e dizer, meu bem, se acalme, não é? E conversando e lendo o evangelho em voz alta, andando pela casa, assim, ó, sem poder sentar, porque eu não podia sentar. Até no final do evangelho, e o menino dormia. E desmaiou assim, bum! De outra, você olhar assim, dentro da cara de um filho assim, que está fazendo o zombeteiro do evangelho, você diz, olha, você está repreendendo o próprio espírito que está ali, que utilizam, né, de todo modo eles para poder criar uma polêmica, para poder criar uma situação constrangedora. Repreender falando no plural para duas pessoas. Já fiz isso várias vezes. Já repreendi marido desse jeito. Fica me olhando assim, hoje tá ficando maluca. Falo para você e para 2 ou 3 que estão com você, assim, séria. Perda de tempo, tá perdendo tempo. E tome vergonha que você está sendo instrumento para poder me criar problema. Aí o cara fica cabreiro, né? Que isso? O que ela tava dizendo? Oxi, conversa é. Tome vergonha. Você tá dando abertura para ser instrumento para me criar problema, para me trazer desajuste. E você dá essa abertura, dá essa permissão, pelo amor de Deus, né? Por quê? Porque além de eles são nossos irmãos, a gente, se tiver autoridade, tem que ter autoridade moral e tem que ser séria, né? Suficiente para isso. Olha, gente, dá certo. Dá certo mesmo.
Deixa eu ver agora que vocês estão lendo. Mas a Dudu diz, mas você tem um centro espírita dentro de você, quando você faz o evangelho lá, quando você faz isso aqui, você não precisa de centro, como disse, você está dentro de um. É sim, porque entra no teu quarto e faz a tua oração ao teu pai, não é? É o melhor ambiente. Então a gente aprende a se autoproteger, a se defender, né, das situações, sem que a gente tenha medo, ou conversar, sabe, Aninha, pode acontecer assim, que às vezes fica aquele pensamento fixo, os pensamentos que você sabe que não é teu, mas muitas vezes é tão discreto que uma pessoa normal pensaria que não tem nada a ver, entendeu? Ou mandando você fazer certas coisas, ou incentivando você a dizer determinada. Ai, você aqui tranquilamente. Ô meu amigo, ô meu irmão, o que é isso? Não é um pouco fora de lugar esse tipo de conversa? Não é? Você não tá achando? Eu tô percebendo que não sou eu e tal. Aí vai bater um papo. Já olhe bem, é o seguinte, vamos ler o evangelho junto? Vamos cantar? Já cantei, vocês sabem, vocês imaginam eu cantando? Treme na base, né? Tapa o ouvido, diz, pelo amor de Deus, não faz comigo não. Eu cantando, quanta luz, desafinadíssima. Não, mas quanta luz, tem que ter um tom de voz assim, perfeito. Desafinadíssima. E a situação mudar totalmente dentro de casa, sabe? Mas não assim, botar pra fora. Porque não tem como a gente botar pra fora. A gente não pode querer se livrar dos espíritos que nos acompanham. Nós temos que nos convencer que faz parte da nossa vida e que eles vão ser nossos amigos em futuro. Não é? Então, não existe uma palavra mágica, nem a vassoura atrás da porta, nem o copo de sal grosso. Não existe nada disso. Somos nós que somos as antenas parabólicas para o bem ou para o mal. E que, por qualquer situação que seja, alguma entidade se aposse, não apossa, passar uma expressão, mas que venha influenciar, criou uma determinada confusão dentro de casa, se aproveite de um sentimento que você teve momentâneo, como a Maria disse, o ciúme, não é? Você era para ter ciúme 30%, teve 100%. Mas que a gente reconheça que isso possa vir a acontecer e que aquela criatura, que aquele indivíduo está junto de você por associação sua, porque você permitiu, mas por necessidade. Então, muitas vezes nós estamos doutrinando, não é? Evangelizando, fazendo amizades com espíritos que você nem imagina. Ou que entrou por acaso na sua vida, acontece. Não é? Porque você ficou com muita raiva e aí teve um também que ia passando, percebeu a vibração, entrou, acontece. E que nós somos e devemos ser mais socorristas e enfermeiros do que doentes. E quando nos educarmos, né, Silvia, que nós entendermos isso, mas aí falta mais um pouquinho, né, que a gente entenda, mas a gente pode começar. Não é? Nós podemos começar para chegar e dar os grandes passos que a gente pode usufruir. Vamos lá, Maria, agora vai. Você pode ir. Ju, eu vou dar um testemunho aqui, tá? Um testemunho. Eu não costumo fazer isso não, tá? Porque é muitas experiências que a gente já viveu, mas eu vou dar um testemunho porque tá merecendo o assunto, porque é dentro de tudo isso que a gente está falando aqui. Teve uma época que eu enfrentei uma época muito difícil com uma pessoa que bebia, né, no caso, uma pessoa que bebia. Uma pessoa que tinha esses vícios quase igual o Cláudio aí do livro que nós estamos estudando. E na época eu não entendia muito bem. E essa pessoa alcoolizada, simplesmente desmaiada, tipo assim, alcoolizada mesmo. Do nada ela abre os olhos e diz: eu vou te matar. Eu vou te matar. Gente,
A pessoa não podia falar isso, porque ela não tinha força nem para falar. Então ficou tão visível de que quem estava dizendo aquilo ali não era ele, era o obsessor. Olha para vocês verem. Então, as experiências que nós passamos, que nós tiramos, que nós vivenciamos, fica claro em nossa vida, porque nós temos que observar tudo isso. Nós temos que observar. Não era a pessoa mais que estava falando, era o obsessor que estava usando os sentidos, né, para falar. Para falar. E o que acontece? A Ju não acabou de falar que a gente é enfermeiros. Nós estamos do lado para ajudar quem quer que seja, ajudar nós mesmos. A gente vence, gente. A gente vence. Essa pessoa parou de beber. Parou de beber. Simplesmente, Silvia, porque houve uma conscientização de dentro para fora, não de fora para dentro. Mas tem que ter toda aquela ajuda, aquele aparato, né, de fora e de dentro para fora. Não pode desistir. Nós não podemos desistir, né? Nós temos que ter persistência. Viu? Uma hora as coisas se ajeitam, tudo passa. Nós temos que ter perseverança e muita fé. É isso que eu queria falar, Ju, porque às vezes a gente vê, às vezes, casos sem soluções. É devido à força de vontade. É devido não ter a força de vontade. Nem de quem está vivendo, nem de quem está junto. Nem de quem está junto. Não é? É isso aí. Então nós temos que ter muita fé. Nós temos que ter muita consciência. Muita consciência. E a gente chega lá e a gente vence tudo. É isso que eu queria falar, Juju. Um beijinho, tá? Tô passando. Pois é, né, Maria? Tem que ter fé, muita fé. Tem que ter amor. A gente tem que ter severidade, autoridade, severidade, com amor. Vocês estão pensando que amar não é ser severo, não? É sim. Amar é ser severo. Porque, olha, a Maria contou um fato interessante, né? Dessa pessoa nesse estado, abrir o olho e ameaçar desse jeito. Acontece muito mais do que vocês estão pensando. E diz assim, e como é que você conseguiu combater isso naquele momento? Às vezes a pessoa vai violentar em cima. Já vi situações parecidas. Vai fazer nada. Porque quando você começa a falar com amor e severidade, a pessoa tem que ter um caráter muito forte, logicamente, né? Ela está sabendo que a autoridade dela é o amor, que a severidade dela é o amor, tudo consiste e que ela não está sozinha. Você já pensou, a pessoa está dando passividade para você? Você está vendo, você se encontra, não sei se aconteceu isso com vocês, a Maria, isso aqui praticamente é isso. Você estarem sozinho com a pessoa, num ambiente, que a pessoa aqui dá uma passividade, você se vê numa situação que você tem que agir. Como é que vocês vão agir? Mas vocês acham que vocês estão sozinhos? Nunca. Primeiro que Deus está com você. Vocês acham que nós estamos sozinhos? Vocês acham que aconteceria uma situação desse tipo se não fosse para lhe testar ou para colocar você em uma prova? Ou porque você é capaz de ajudar? Não é? Então a pessoa está dando uma passividade. E tem uma conversa estranha, logicamente, né? Você vai conversar, repreender. Sério? Mas eu vou te matar. Não, meu irmão, você não vai matar ninguém. Primeiro que nós não temos essa força toda para tirar a vida de ninguém. Primeiro que a morte não existe. E se você conseguisse só ao menos tentar contra meu corpo físico, você não mataria meu espírito, porque eu estaria viva. Estaria viva ainda. Não é? Então pare com isso, ameaçando.
Pra que isso? Vamos, sabe o que a gente vai fazer agora? A gente vai orar para Deus e pedir para você se sentir bem, se sentir melhor. A espiritualidade está ali lhe apoiando, lhe inspirando. Quando você orar, vão pegar os frutos da sua oração, vão trabalhar em cima daquela pessoa. Quando pensar que a pessoa pegou no sono. Já aconteceu circunstâncias comigo. Aconteceu uma coisa comigo com uma pessoa, isso é uma outra história. Eu tinha uns 15 anos, 16 anos. Com uma pessoa da minha família. Rapaz. E aconteceu uma coisa, dá uma passividade mesmo, que circunstância é. E que aquilo marcou tanto pra mim, que aquele espírito olhar pra mim assim com tanto ódio, o olho ficou vermelho. Existia uma transformação física tão grande. Imagina uma menina de 16 anos, sozinha na casa, com um parente, primo, né? O mais velho que eu sou, uns 2 anos, que desse uma abertura desse jeito, uma passividade tão grande, e que dissesse assim, começasse a discutir, dizer coisas negativas. E uma das frases que aquele espírito disse era assim: que Jesus, eu cuspo na cara de Jesus. Posso esquecer isso, nunca ouvi mais essa frase. Na cara de Jesus eu cuspo. Eu não, meu irmão, você não vai cuspir na cara de ninguém. Primeiro que você não vai encontrar Jesus na sua frente para isso. Segundo, que você já está falando besteira demais. E aí conversando seriamente, 16 anos, ó. Hoje já tinha completado, tava para completar. Conversei, orei, falei: agora você se retira daqui, porque chega. E vocês acreditam que se retirou mesmo? Se a pessoa entrou num sono profundo, vai acordar 1 hora depois. Não é? Então, não é fácil, não. A gente tem que ter coragem. Porque tem aquela ideia que o espírito é uma coisa só sobrenatural. E não é mais ou menos do que um ser humano que pode utilizar de cordas vocais de um outro para falar contigo, para te ameaçar, para fazer o que quer. E que a gente tem que caminhar o máximo possível na estrada do bem para poder falar. E mesmo assim, se nós tivermos as nossas falhas morais, tá? E dizer assim, como já aconteceu muitas vezes em centro espírita, nós sabemos, do espírito dizer: quem é você, fulano, que você faz isso, faz aquilo outro. Tentando, né? Eu estou tentando, eu quero ser bom. E quem sabe Deus não permite que a gente seja bom juntos. Nós possamos ser bons juntos, né, Maria? Eu ajudo você, você me ajuda. Mas eu nunca vou te ajudar. Vai, meu irmão, vai. A fatalidade, gente, é o amor, não tem pra onde correr. Deixa eu ver o que o Dudu colocou ali pra gente na tela. Quando se fala que não se pode dar passe em qualquer lugar, ou uma pessoa, nessas horas que temos que tirar a força da espiritualidade de luz, para saber conversar com esse necessitado, orar muito para os seus guias, anjos guardiões, e manter o equilíbrio para aprendermos ao longo, para trazer o necessidade de volta, e mandar aquele espírito de volta, para que ele possa vir sim, mais uma casa espírita no trabalho mediúnico. Sim, olha bem, isso são casos excepcionais, não é? Então, isso são casos excepcionais, certo? Então, vai acontecer uma vez na vida, às vezes, de ser pego de surpresa na situação dessa? Sim. Eu não sei porque comigo já aconteceu 1000 vezes. Mas vai. E nós temos que saber agir? Sim. Sim. Porque senão a gente fica em pânico, fica aterrorizado e não sabe agir. Tem que saber agir. É normal que quando você vai fazer um trabalho de socorro a uma pessoa necessitada, que você vai naquela casa, dá passe, você vai outro. Tem que estar muito mais preparado. Mas se você se encontrar numa situação que aconteceu, é buscar ajuda em Deus, confiança. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Disse Jesus, vai. Então, é lógico que vocês não vão ficar indo em casa, obsediado, tentando ajudar, não é isso.
Mas em situações particulares pode acontecer que você tenha que intervir com amor e com austeridade, não é? O Dudu diz pra gente, quando uma pessoa bate esse ombro na rua, quando você nem espera, um ostensivo falando com você, nossa, nunca aconteceu comigo não, mas não deve ser fácil mesmo não, para poder entender que circunstância é e ajudar. Hoje não tem estudo lá no André, né? Não tem. Então tá bom, vou concluindo nosso estudo de hoje. A Maria quer subir mais um pouquinho, a gente falou de obsessão. Olha, gente, é interessante falar disso, sabe por quê? Porque não fica parecendo um tabu, vocês entendem? Que faz parte da vida, faz parte do nosso cotidiano, e a gente tem que trocar ideias mesmo, né? Mesmo. A nossa experiência, é nosso dia a dia, espírito faz parte da doutrina espírita, né? Que a gente vai tirar os espíritos da doutrina espírita, não tem como, né? Então, é interessante que a gente fale sobre isso, troque ideia, traga experiência, esclareça, tire o terror de uma coisa que ficou fixada na nossa mente como medo, não é? O fenômeno físico, antigamente, se a gente não tivesse instrução, se caísse os objetos dentro de casa e as portas ficassem batendo, a gente ia morrer do coração. Haja filme de porta-gaste, não é? Mas hoje a gente já sabe agir, orar, pedir a Deus, intervir, muitas vezes doutrinar. Tem que saber, ué. E a Maria disse, somos médios 24 horas, somos mesmo médios 24 horas. Mas isso, não, por que a Maria está dizendo isso pra gente? Não só no centro espírita, quando a gente vai uma vez por semana fazer mediúnica, mas todos os dias. Nas nossas ações, no nosso comportamento, somos observados, somos julgados, não é? Somos cobrados. Por isso, realmente, nós temos que vigiar. Nós temos que estar atentos ao nosso comportamento, à nossa maneira de pensar, identificar pensamento, né, Maga? É importante. Identificar sentimento. Porque determinadas raivas, eu digo, sabe por que eu uso a expressão raiva? Porque eu sou muito irritada de caráter, sabe? Às vezes eu me irrito muito facilmente. Mas assim, dentro de casa, não sei por que, existem duas ou três circunstâncias que me tiram um pouco do sério. Próprio de caráter, eu me irrito. Então, já aconteceu de eu sentir que determinada irritação é 3 vezes maior do que aquela que eu tenho normalmente e dizer, tem alguma coisa que não tá legal, né? De sentir uma irritação, tenho vontade de morder o lado. Só que eu tendo a maturidade hoje que tenho, eu dizer, eu já sei, né? Já sei, já conheço. De olhar para um lado para o outro e assim, peraí, e dizer assim, dentro de mim, quero que eu morder o mundo, acabar com, calmamente, assim, olha só, eu vou ter que ir ali pro quarto, com meus filhos, meu filho mais velho, com a calma, assim, dentro de mim, aquele vulcão. Meu filho, não bata na porta, eu vou ter que fazer uma oração, ficar tranquila por meia hora, tá certo? Por favor, não impeça. Sim, mãe, tudo bem. E eu fechar uma porta, eu fechar 2 e assim, agora vamos conversar, porque tá acontecendo alguma coisa. De autodoutrinar-se, gente, olha, moleza não. É evangelho, é água fluídica, é leitura do evangelho em voz alta, é autodoutrinação, é bater um papo como se tivesse com o elemento na sua frente materializado. Depois você perceber aquela irritação indo, né? Entregar nas mãos dos socorristas, apelar para o Centro Espírita Maria de Nazaré, porque olha, pelo amor de Deus, eu trabalho aqui tem 6 anos. 6 anos, Maria? 6 ou 5? Tem mais de 6 anos, tem? Tem mais de 6 anos. É possível que a gente não tenha ajuda, não é? Que a gente não tenha amigos? Que todos esses espíritos que estão aqui só dá as caras no dia do estudo? Não pode ser, não é? Então aqui você vai apelar. É fulano, é Beltrano, vem cá, me ajuda, corre aqui, não é não?
Segura a onda aqui pra mim, tô fraquejando, e assim vai. Porque nós não estamos idealizando ou endeusando espíritos. Nós estamos confraternizando com pessoas que não têm mais corpo físico. E que tem situações que eles podem agir muito melhor do que eu, que estou com a limitação física terrível, cérebro limitado, estou no corpo físico, eles estão em situações muito melhor do que eu, e que eles, por amizade, vão me ajudar com certeza. A Maga disse: hoje percebo, peraí, deixa eu até que estou falando. Hoje percebo que não é meu, e converso sozinha no quarto, banheiro, onde eu puder ficar sozinha. Exatamente, brava. Sem medo, em oração, bater um papo. Sim, meu amigo, não diga isso não. Se eu encontrasse, por exemplo, um de vocês, o que é que eu vou pegar aqui hoje? A Ana Isabel. E aí, a Ana Isabel tivesse mordido do crocodilo e tivesse me dizendo um monte de coisa. Ju, porque eu vou fazer acontecer, blululul. O que é que eu ia dizer pra ela? Não faço não, filho, né? Calma aí, senta aqui, vamos conversar, né? Não? É assim? Bebe um pouco d'água, vem cá, mãe, não é assim não. Isso, aquilo. E a gente vai fazer a mesma coisa. Só que muitas vezes, porque não se tem uma mediunidade ostensiva no sentido de ser vidente, né? Ou de ouvir abertamente, é só uma coisa que você está sentindo de você, a gente fica achando que está pirado. Mas não é. Tanto não é que depois você vai se sentindo bem, legal, belezinha. E aí, passou aquele tempo, volta, né? Não, volta para sua atividade e pronto. Foi que eu não quis acreditar. Foi que eu não quis acreditar, diz aí. O fato da gravidez? Ali é outros 500. Ai, meu Deus. Pois é, gente, vamos concluir isso tudo, senão a gente sai daqui, tem que almoçar. E aí eu tenho um monte de encarnado que tá me esperando lá fora. Vamos concluir, tá certo? Graças a Deus, né, Maga? Você vê, né, Silvia? Tô trabalhando, todo mundo vai comer tarde igual a mim, é. Você vê, né, esperando a mãe terminar o estudo, é isso mesmo. Com toda a paciência do mundo, que elas pobres daquelas crianças. Gente, um beijo, bate-papo foi maravilhoso. Adorei. Fala de mediunidade de fenômeno. É uma coisa excepcional. Olha, Dudu, eu conversei tanto que eu esqueci que você estava gravando. Metade das coisas que eu falei não era para dizer. Rapaz, me esqueci. Então, um beijo a todos. Concluindo nosso trabalho de hoje e passando para Maria para assumir a ordem da casa. Vamos lá, Dona Maria. Up. Sub.